Muito bom dia, Presidente Joaquim Ramos. Bom dia. Ao fim de, lá vão 12 anos de Câmara Municipal, mais uns 8, se não me engano, de Assembleia Municipal. Como é que foi este tempo todo de serviço no Concelho de Azambuja? Bom, como diz, foram 20 anos, 8 anos numa perspectiva, 12 anos numa perspectiva mais exigente, mais executiva, mais transformar o Concelho, e penso que foram anos que, do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal, me realizaram bastante. Foram muitos anos dedicados a um concelho. Foram muitos anos dedicados a um concelho. Eu trazia já a experiência da gestão de um concelho grande, que era o Concelho de Lisboa. Isso penso que me ajudou muito. Ajudou-me basicamente a ter uma abordagem integral dos problemas que afetam os diversos concelhos do país, e ajudou-me também na medida em que em Lisboa conheci uma série de pessoas que trabalharam comigo, cujo valor e competência eram unanimemente reconhecidas e que se disponibilizaram para vir comigo trabalhar para a Azambuja. Penso que o trabalho deles está à vista, particularmente aqui na Vila da Azambuja e não só. O Presidente foi acusado muitas vezes de favorecer a Azambuja em detrimento do Alto Concelho. Aliás, essa é uma crítica que se mantém, dado os tempos do anterior Presidente João Benavente. Como é que foi lidando com estas críticas? Não, fui lidando mal. E isso não corresponde minimamente à verdade. Ainda ontem eu estava a ouvir uma entrevista do arquiteto David Mendes. E o arquiteto David Mendes, apesar de ser meu adversário político, foi uma pessoa que entendeu bem esse tipo de situação. Quando lhe perguntaram se ele achava também isso, ele disse não, porque de facto todos os programas comunitários foram construídos basicamente para beneficiar as sedes dos concelhos e as cidades. E, portanto, o que fiz foi aproveitar esse benefício. Mas em tudo quanto era outro tipo de situações em que não era obrigatório que fosse a sede do concelho, eu optei por essas obrigações. Tivemos o caso Aveiras de Cima, da Rua Meira Grandela. A primeira qualificação urbana que foi feita no concelho foi feita em Aveiras de Cima. As pessoas já se esqueceram, mas é bom que se lembrem como era Aveiras de Cima há 12 anos. Ainda agora encontrei aqui o meu camarada, ainda atual presidente da Junta de Freguesia da Massuça, que é a freguesia mais pequena do concelho, Nuno Gonçalves, que me convidou para ir ver a qualificação urbana que finalmente foi acabada. Iniciada por si. Na Massuça, iniciada por mim. Há muitos anos já. Iniciada por mim há muitos anos, e a do Valbrejo. E, portanto, eu sempre que pude, efetivamente, investia noutras áreas que não na sede do concelho. Agora, naquelas em que era obrigatório investir na sede do concelho, não ia esbanjar o dinheiro, desprezar o dinheiro, só para não investir na sede do concelho. No caso de Aveiras de Cima, a Rua Meira Grandela foi uma grande dor de cabeça para a Câmara durante muitos anos. A Rua Meira Grandela foi... O processo correu um pouco mal em termos de construção, não é? Foi, porque foi uma obra enxertada. Porque, como sabe, a Rua Almeida Grandela é uma estrada nacional. O que se conseguiu na altura foi fazer a reparação da estrada nacional através das estradas de Portugal, e depois nós conseguimos fazer a requalificação
quer da rede de saneamento, quer da rede de superfície, passeios, etc., etc., um bocadinho à pala da requalificação do tapete bituminoso. Mas eu lembro-lhe que a Rua Almeida Grandela não tinha passeios. Que era um anseio antigo também da população de Aveiras, era ter passeios. Que não havia largura para isso também, diga-se de passagem. Mas arranjou-se. Exceto em algumas situações. Houve então aqui algumas maningâncias por parte do Presidente da Câmara e da sua equipa para conseguir com alguns acordos, maningâncias no bom sentido, evidentemente, fazer um bocadinho mais do que aquilo que se estava à espera. Houve também. E houve também o aproveitamento da oposição, naturalmente, e particularmente no meu caso, do meu amigo António José Rodrigues. Ele era sempre muito assintoso com essa matéria, porque para o António José Rodrigues o Conselho resumia-se a manico do intendente de me acusar desse tipo de situações. Foram tempos também, de certa forma, de muita luta política. Foram. Os seus adversários até hoje, e passaram 3 mandatos, de todos eles, qual é aquilo que diria que lhe deu mais dor de cabeça? Isso é um bocadinho difícil de dizer. Vai-me dizer que foram quase todos. Eu tive... Dor de cabeça no sentido da luta política, não é? Eu tive, na minha perspectiva, 3, 4 adversários políticos com um pensamento estruturado e que, de facto, me obrigaram, por diversas vezes, a fazer alguma ginástica no sentido de justificar as minhas opções. Posso dizer quem são, não? Força. Foram o António Jorge Lopes, foi a Conceição Maurício, foi o Dr. António Luís Vicente e foi o Francisco João Silva no tempo em que era ativo na oposição. Mas o Presidente gosta dessa luta política? Gosto, desde que ela seja feita com a elevação com que de facto era feita, e na altura foi feita com alguma elevação. É claro que depois, em algumas situações, descambou, mas na altura era feita com alguma elevação. Gosto dessa luta política. Nós teríamos muitas horas para conversar sobre tudo o que foi feito ao longo destes últimos 12 anos, mas há obras que são emblemáticas no Conselho. A rede de bibliotecas que foram conseguidas ao longo dos últimos anos é um exemplo disso, os polos culturais. Presidente, então alguma coisa ficou por fazer a este nível? Ficou muita coisa por fazer. E ainda bem que ficou muita coisa por fazer, porque isso motiva as pessoas exatamente a fazerem, mas não é? Mas eu acho que desenvolvi nestes 12 anos projetos extremamente importantes para a qualidade de vida do Concelho. E gostava de mencionar uns tantos. Por exemplo, o Pólis da Zambuja. A Zambuja estava em colapso total. Quando eu entrei para a Câmara, havia a garantia de 1 mês de água, não é? A Zambuja estava em colapso total em termos de saneamento, em termos de qualidade urbana. O Pólis da Zambuja, o sistema educativo. Repare que nós fizemos centros escolares o mais modernos e o mais eficientes possíveis. E acabámos com aquele sistema de duplicação de utilização de salas, etc. Os centros culturais e a qualificação do património. Não há património que seja património qualificado, pertença do município de Zambuja, que não tenha sido recuperado e ao qual não tenha sido dado um determinado objetivo. Você hoje já não vê um pátio Valverde em ruínas,
não vê uma biblioteca Escola Régia em ruínas, não vê um Palácio Frederico Arouca em ruínas, não vê a Escola Grandela em ruínas, nenhuma dela, não vê o Convento das Virtudes em ruína. Todos eles foram classificados, qualificados e foi-lhes atribuído um determinado objetivo. O senhor ficou surpreendido quando a empresa que ficou com a Escola Grandela de Tagarro pôs aquele edifício à venda e parou esse processo? Fiquei. Este foi um processo que correu mal à Câmara Municipal? Correu. Não tenho qualquer espécie de rebuço em dizer que foi um processo que correu mal, porque o nosso objetivo não era esse. O nosso objetivo fundamental é bom que as pessoas se lembrem que a escola de Grandela em Tagarro era só fachada e ficou toda recuperada, de acordo com o traço original. No entanto, não se pode utilizar, não é? Ficou. E mais é propriedade da Câmara. É propriedade da Câmara. Portanto, nós tomamos as precauções necessárias para que situações dessas, como na altura se ensaiaram, não tivessem sucesso. De qualquer das formas, sendo propriedade da Câmara, a Câmara não pode utilizar neste momento, até porque presumo eu que o processo seja em tribunal, não é? Calculo eu. A Câmara não pode. A Câmara, se quiser, um dia destes, pode acionar a Escola Grandela. Tem, na minha perspectiva, motivos para isso. A Casa da Câmara em Manique do Intendente também, a GNR saiu, penso que agora é propriedade da autarquia. Havia projetos para aquele espaço? Havia e há. Nós temos um dos últimos contactos com quem eu andei a negociar, foi com um grande escultor português que queria fazer uma escola de escultura exatamente na Casa da Câmara em Manique do Intendente. É um projeto que ainda se mantém de pé e que eu espero que os meus sucessores deem... Quem é que espera que seja o seu sucessor? Claro que espero que seja o meu vice-presidente Luís de Sousa. Tem o seu apoio, esteve na sede de campanha. Tem o meu apoio integral, não é? Estes anos são marcados também por algumas críticas aos seus mandatos e agora vamos entrar numa parte de mais humor, porque o Presidente é considerado como o homem dos pilaretes. Quando lhe falam nos pilaretes, porque são caros, cada pilarete é caro, o que é que lhe vem à ideia quando lhe falam dos pilaretes? O que me vem à ideia quando me falam dos pilaretes é que se não houvesse pilaretes, o que nós tínhamos era uma vila invadida por carros e onde era impossível as pessoas circularem. Isto fez parte também do Polis a Zambuja? Claro que fiz. No entanto, a recuperação do património, neste caso das casas que estão devolutas, é um processo que se atrasou um pouco mais. Isso é um processo diferente. E o Presidente é um acérrimo defensor da recuperação dos imóveis, que eu Exatamente. sei. Aliás, mora numa casa recuperada também, não é? Esse processo mesmo diferente poderia trazer uma outra vida à vila e ao resto do concelho? Poderia, tenho esperanças. É um processo completamente diferente. Uma coisa é nós recuperarmos património público, outra coisa é recuperar propriedade privada com a delicadeza toda que há inerente a esse tipo de situações. Mas eu vejo que quer o próximo Presidente da Câmara, Luís de Sousa, quer a vereadora que tem a reabilitação urbana, tem um grande entusiasmo relativamente a essa matéria e vejo que há. Estamos aqui acompanhados do sino da Igreja Matriz, que acaba de aqui assinalar 11h30 da manhã. E vejo que há, por parte da população, também alguma vontade de aproveitar, digamos assim, esse tipo de fundos e facilidades para o fazer. Olha, eu próprio sou proprietário de uns terrenos numa zona inserida na área de reabilitação urbana e estou à espera que
as coisas se desenvolvam um bocadinho mais para estudar a hipótese de vir a aproveitar e a construir. Durante estes últimos anos houve uma consciência nova na parte dos proprietários dessas casas. Muitas, há uns anos, demoliam e faziam de novo. Agora há essa preocupação até para manter o traço histórico dos sítios onde estão inseridos, porque está mais valorizado, não é? Tem essa noção, Presidente? Tenho, para manter o traço histórico. E até porque, ao contrário daquilo que as pessoas dizem, é mais barato manter do que construir de novo. Não é? Quer dizer, eu reconstruí uma casa que estava em ruína, não é? Por um terço do preço do que teria comprado uma casa naquelas condições novas. E se estivermos a falar de conforto, a parte interior pode ser totalmente remodelada, não é? Com certeza. Independentemente da fachada. Com certeza. E isso tem sido também, de certa forma, os novos arquitetos, as novas linhas, novas tecnologias. Exatamente. Presidente, Zona Industrial de Aveiras de Cima, Aeroporto da OTA, são duas pedras no sapato do ex-presidente da Câmara, mas também de toda a região. São. Da Zona Industrial de Aveiras de Cima, houve ali um aproveitamento de um particular, que comprou a maior parte dos terrenos e hoje em dia é quem tem a posse, portanto seria a pessoa ideal para vender, não é? Para fazer ali alguma coisa. E no caso do Aeroporto da OTA, motivou exatamente essa mesma compra, veio a estrangular um bocadinho aquela zona. Foi um processo difícil de gerir este? Foi porque lembra-se que foi uma fase muito tensa, aquela fase que precedeu a decisão de o aeroporto ficar aqui ou ir para Alcochete. É claro que não vai para lado nenhum. O aeroporto fica na Portela. Então todas estas manobras não passaram de manobras de comunicação por parte dos governos? Manobras de comunicação, interesses de gabinetes consultores, enfim, interesses de grandes proprietários, de terrenos, todo esse conjunto de... Eu arriscaria a dizer que o Augusto Mateus foi o principal beneficiado, porque fez estudos em uma quantidade de câmaras municipais, inclusive a da Zambuja, não é? Pois, muito bem. Não, o Augusto Mateus nunca trabalhou para o aeroporto da Zambuja. O Augusto Mateus trabalhou no plano estratégico da Zambuja. Nunca trabalhou para o aeroporto. Trabalhou, sim, para a Associação de Municípios do Oeste, no âmbito dessa mesma decisão. Agora, eu, relativamente a isso, tenho a dizer que aquele processo de compensações pela não vinda do aeroporto para a OTA foi, na minha perspectiva, estou à vontade, sou militante do Partido Socialista, o maior flop político que existiu no último 10 anos. Isto é, nós, presidentes de Câmara do Oeste e alguns da Lesíria, fomos enganados premeditadamente. Isso quer que lhe diga, sabendo que estávamos a ser enganados. Havia essa percepção? Havia. Era implícita, não era explícita? Exatamente. E esse processo acaba por finalizar em nada? Nada. E com consequências para, neste caso, o Alto Conselho? Zero. Acabou por zero. Pergunto-lhe quais foram as vantagens visíveis para o Conselho da Zambuja que decorreram das compensações da OTA. Nenhuma. Zero. Podemos mesmo perguntar também o que é que o Governo anda a fazer com a indemnização da Opel ao município. Sim, também podemos, sim. E o Governo também já era socialista. Também chegou nessa altura a bater nessa tecla? Também bati várias vezes. Batemos várias vezes e, neste caso, continuamos a bater. O que é que um autarca, ao fim de 12 anos, sente depois de fazer este balanço,
em que tentou bater às portas do governo várias vezes para resolver problemas que aparentemente eram tão simples e acaba por bater numa porta completamente surda? Não, houve muitos problemas que se resolveram. E eu penso que a vida é exatamente feita desse tipo de coisas. Coisas que se conseguem resolver, coisas que não se conseguem resolver. Na minha perspectiva, resolvemos muitas coisas. Houve coisas que não conseguimos resolver. Dê-me só um exemplo de umas coisas que foram resolvidas. Olha o pólis, não é? Em princípio, a Vila da Zambuja não teria direito a pólis. Pois, na altura, lembro-me que tinham falado de que estaria fora do leque das localidades abrangidas. O pólis, por exemplo, para lhe dar um exemplo. Agora, outras não conseguiram ser resolvidas, claro. Esta faz parte da vida. Dessas que não foram resolvidas, qual é aquela que está menos bem resolvida, na sua opinião? Que ficou entalada aí na garganta? A que ficou entalada na garganta, talvez a história do ordenamento do território. Era uma situação muito importante para o Conselho. É uma situação importante para o Conselho. É uma situação importante para qualquer Conselho e, na minha perspectiva, é esta matéria que é responsável pelo grande atraso do país. Em todo o país, naturalmente. E porque isto depois barra também nos decisores políticos, nos técnicos, nas leis, não é? Há legislação avulsa, inúmera, sobre este tipo de situações. Há capelinhas, há pessoas que mantêm o seu poder com base em determinado tipo de interpretações que fazem de leis que não dizem respeito ao terreiro do passe, dizem respeito ao país real. E que são pessoas que, enquanto continuam a receber o seu vencimento ao fim do mês, não estão sensibilizadas para esse tipo de situações. O senhor foi, infelizmente, nos últimos 5 meses, alvo de um incidente cardíaco. Nós tínhamos uma entrevista marcada antes desse episódio menos feliz, que o obrigou agora a sair e a renunciar também ao mandato, embora já tivesse dito que não era candidato à Câmara e estaria digamos, para a Assembleia Municipal. Pergunto ao Joaquim Ramos, cidadão, como é que foram estes últimos 5 meses? Foram difíceis. Foram difíceis porque quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa a que propriamente gosto de estar 5 meses de cama. Enquanto à minha volta se passa uma série de coisas onde eu podia ter uma influência positiva e onde, por vicissitudes de diversa ordem, não a pude ter. E, portanto, foi um período, efetivamente, muito difícil. Muito difícil. Talvez o período mais difícil da minha vida. Sentiu o carinho da população agora quando regressou a casa? Sim, sim, sim. Claramente. O que é que as pessoas lhe dizem? As pessoas preocupam-se, estimulam-me, perguntam por mim, desejam-me as melhoras, mas acima de tudo estimulam-me, que eu acho que é uma coisa muito bonita. Todas as pessoas me dizem, cada dia que eu passo por aqui, e eu tenho agora passado com o meu neto todos os dias, fazemos aqui um passeiozinho de manhã e ele é testemunha disso, e as pessoas todos os dias me dizem, você cada dia está melhor. E, portanto, isso é uma coisa que... Nota melhoras também? Estimula. Não. Vai notando? Devagarinho, mas nota, sim. Aproveito a oportunidade para se dirigir às pessoas do Conselho, se quiser, naturalmente, através deste canal que nós também proporcionamos. O que é que lhes diria neste momento? Bom, eu neste momento o que diria
às pessoas deste concelho é que vivemos um momento muito difícil, mas isso é um lugar comum. Há muito tempo que vivemos momentos difíceis, não é? É um momento muito difícil e que é bom que as pessoas pensem que os momentos difíceis têm que ter a capacidade de mobilizar todas as pessoas, não é? E, portanto, nós não podemos assacar a responsabilidade dos momentos difíceis apenas aos políticos, apenas aos empresários, apenas aos decisores. Temos que responsabilizar cada um de nós por estes momentos difíceis e, portanto, responsabilizar cada um é fazer com que cada um tenha diariamente a atitude melhor para que esses momentos difíceis sejam efetivamente ultrapassados. E agora, depois de Joaquim Ramos estar totalmente recuperado, o que é que Joaquim Ramos vai fazer? Que planos é que tem? Primeiro vou recuperar. Tenho que me recuperar. Depois, é claro que eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Não vou, não é? Posso melhorar, com certeza que... Vai ter que ter um ritmo mais regrado também, claro, não é? Com certeza que melhorarei, com certeza que as minhas capacidades cardíacas e respiratórias melhorarão, mas o que é certo é que o meu sistema cardíaco e respiratório ficou a funcionar a 27%, não é? E, portanto, eu vai ter que ter muito mais calma para o futuro, não é? Ter a veleidade de ser ou de fazer aquilo que eu, antes de ter tido este acidente, eu tive, como você sabe, cerca de um mês entre a vida e a morte, não é? E, portanto, aquilo que eu pensaria fazer, que era reformar-me da Câmara, arranjar uma atividade no âmbito das profissões liberais, fosse uma atividade, até confesso que um dos meus grandes objetivos era dedicar-me ao comércio de obras de arte. O Presidente é pintor? É pintar, mas é uma matéria que, naturalmente, tem que ser repensada. É uma coisa que se vai fazendo também com alguma calma, não é? Vai. Mas para já eu preciso me sentir com alguma força, não é? E devo confessar que ainda me sinto muito fraco, não é? Mesmo até falar e tudo. Por acaso estou bastante melhor, mas sinto-me muito fraco. O que é que vai ter mais saudades agora quando sair da Câmara? Já saiu, mas efetivamente quando vir que está melhor, tem a Câmara aqui a 2 passos, tive aqui uma rotina durante muitos anos. Sim. O que é que vai sentir mais falta? O convívio com as pessoas da Câmara, com os meus colegas, basicamente isso, os projetos que imaginava e que depois tentava pôr a execução, basicamente estes 2 tipos de situações. Não exclui a hipótese de se tornar consultor da Câmara Municipal, eventualmente. Excluo. Mesmo totalmente? Claro. Porque totalmente, sim. Não quer intrometer-se nos assuntos? Não quer intrometer-me, não. Mas vai ter esse bichinho consigo, vai acompanhar as notícias. Não fazia assim, fazia assim. Acompanhar as notícias, creio que é a obrigação de qualquer cidadão. Agora... Lá continuamos com o sino em pano de fundo, por acaso está afinadinho. Agora interferir nas notícias não, nem nas decisões. Vai deixar o Luís de Sousa, se for ele a vencer as eleições, ou de qualquer, tranquilos nesse campo. Presidente, muito obrigado por nos ter recebido, por terem falado um pouco connosco e claro que acho que toda a população da Zambuja lhe deseja as rápidas melhoras. Muito obrigado.